Aí, ó, tô contratando, viu? Fechou? Eu tô contratando. Tá precisando de uns caras de áudio. Cadê o de Coca, vídeo, velho? Cadê Coca? Coca não tá, vai ter que fazer igual seu amigo lá pra vir pro Brasil. Ele tentou e se fudeu. Pro Brasil, não, pros Estados Unidos. Pros Estados Unidos. Ele tentou, aplicou? Ele não ganhou visto. Como é que é? Você falou que tá contratando? Porque ele tinha um criminal, uma pepina. Acho que ele Paga primeiro que você deve, né? Não, mas... Rapaz, tem gente que tem renda zero. Tá show? E... Acho que ele tem dívida. Eu acho que ele tem uma dívida. Eu acho que é isso. Acho que negócio de dívida não dá problema, não. Eu não sei. Ele tem carteira assinada, ele tem o quê? Não tem carteira assinada. Ele trabalha comigo, né? Se fudeu. E ele viria trabalhar com você? Ele viria trabalhar com você? Viria trabalhar E você comigo. deu carta de sponsor a porra toda? Não. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho nem capacidade de fazer isso. Eu não tenho empresa aqui. Henrique é advogado há 10 anos antes de mim ser advogado. Mas ele é advogado aqui ou lá? Mas eu quero voltar pro Brasil. Rapaz, eu vou advogado em qualquer lugar tem noção, né, velho? De como produzir um documento desse ou não. Mas eu tô Ele é falando advogado lá, mas que mora aqui há 10 anos, né? Mas Isso tô tem falando noção da carta. Isso. Porque para poder indicar e ensinar como fazer. Não, mas ensinar a fazer uma carta de sponsor, porra. Não, cara, mas não é só a carta. O cara conhece os vistos e tal. A maioria das pessoas que resolve isso é despachante, não é advogado, não é isso? Advogado, você precisa de advogado para litigar. Fora isso, você precisa de um cara que saiba o procedimento, não é isso? Ou não? É isso aí. Bom, enfim, eu acho que agora o som tá legal. O som caiu. Bom, enfim. Taxaram o som. Taxaram o som? Taxaram, Aí fudeu. Ou taxado. Bom, enfim, o que é que a gente tava falando mesmo, cara? Desculpa mais uma vez. Voltou o áudio mesmo? Não? Voltou. Da ditadura do Brasil e tal. Você perguntou se era ditadura ou se não era o Brasil. Eu lhe respondi que isso não é opinião, é um fato. A maioria das pessoas que matam estão soltas ou estão presas. A maioria das pessoas que roubam estão soltas ou estão presas. A maioria dos atos públicos, eles são legais ou ilegais. Isso então, não é uma questão de manda opinião. no Brasil, cara? Rapaz, muitas pessoas mandam no Brasil. O Estado brasileiro, você acha que tudo que Lula manda... Você acha que tudo que Lula manda é obedecido por todo mundo? Que o poder tem uma hierarquia? Existe hierarquia, mas tem uma fração... Tá no topo? Tem uma fração de discricionariedade de todas as pessoas, até aquele último soldado decide se vai sacar a arma, atirar ou efetuar a prisão, não é isso? Tem várias frações de poder. Tem várias frações de poder. Tem várias frações de poder. Inclusive, dentro do PT tem facções que disputam entre si ou não tem? Mas sempre tem o topo. Quem que tá no topo? Rapaz, normalmente os verdadeiros do topo não vão querer botar a cara Você queria ser o cara mais odiado do Brasil? Eu sei quem que tá no topo. Você queria ser o cara mais odiado do Brasil? Você não sabe quem tá no topo. Não, quem é? Você não sabe quem que manda no Brasil? Eu também gostaria de saber. Tu não sabe? Tem várias pessoas que mandam. Tem várias pessoas que mandam no Brasil. Quais são elas? Dezenas, centenas, milhares de pessoas, depende que parte do Brasil. Topo, a cabeça. Lá no Nordeste de Amaralina, tem um monte de região. Aí que quem manda lá é o cara da facção, vai lá da testa nele. Tem um monte de região no Brasil que nunca fechou porra nenhuma, não teve máscara nenhuma. Na pandemia, quem mandava era a facção, não é isso ou não? Tinha isso ou não tinha? Mas quem que chega na facção e manda a facção calar a boca? Cala a boca como? De falar assim, ou você faz o que eu quero, ou você faz o que eu quero. Quem que tem esse poder? Porque tem gente que tem. Ou você acha que o PC não tem medo de ninguém? Não, ter medo é uma coisa. Se o cara mandar... Depende da ordem. E ali é tudo na negociação. Bom, se ele não o ordena... PCC tem medo de alguém, esse alguém tem poder que o PC teme. Ou seja, está numa hierarquia alta de poder, vamos dizer. Não, a hierarquia é quando você dá um comando sem uma contraprestação. A maioria desses caras, se der comando para essas forças, esses warlords, eles normalmente se consideram soberanos. Ele só vai ceder através de negociação. É de negociação. No mínimo, ele vai... como é que chama? Renunciar a algum tipo de uso de força contra o cara, não é isso? Eles são soberanos, mas eles têm uma base de poder, entendeu? Isso. Território é a porra toda. Ele tem território, tem população. Sim. E existe uma regra, uma dinâmica. O poder, ele tem uma hierarquia. Então, mesmo que você tenha algum poder local, você serve a uma hierarquia macro, certo? Várias hierarquias. E existem várias hierarquias globais. Sim. Existem várias... O que são essas hierarquias? A gente pode definir como máfias, certo? Dependem todo o poder de máfia. Tem poder espiritual. A igreja exerce uma máfia espiritual, tem financeiro que não é criminoso, né? Tem pessoas que têm dinheiro. Máfia é um bom nome? Você diria que máfia é um bom nome? Máfia é uma associação voluntária, né? Que foi feita na Itália, né? E que tem organizações que são assim. Tem outras organizações que não tem como base a violência. Tem umas que tem como base religião, poder espiritual, financeiro. No fim, a violência sempre é o que baseia o poder de toda instituição. Do cano... como é o último? Plomo, não, tem o fuzil, né? De Mao Tse Tung, né? Exato, eu concordo. Então, a gente vive num mundo que existem várias hierarquias que regem sobre esse mundo. Sim. Essas hierarquias, elas têm nome, essas hierarquias, elas têm cara, e elas são definíveis. São ou não são? Muitas delas sim, outras não. Então, quais são elas? Esse pessoal da Americanas agora,
como é o nome dos caras americanos? O cara mais rico do Brasil. Provocou uma falência com um prejuízo de bilhões. Provocou um prejuízo de bilhões no erário. Quantos senadores, quantos deputados, quantos senadores falaram publicamente, olha o prejuízo que esses caras deram, o maior prejuízo foi do governo. Quantos caras bolsonaristas, lulistas falaram ele ganhou 6 bilhões do governo. Quantos caras... Recentemente. Não, e quantos caras... É isso que eu tô dizendo. Nem os lulistas, nem os bolsonaristas não deram pio, não é isso? Deram pio ou não deram? Não deram. Porra nenhuma. Por quê? Por quê? Por que não? Pra não deixar de receber a Então tem uma hierarquia ali que eles estão obedecendo. Não, mas é isso. Mas esse cara... Não, mas não tem. Tem ou não tem? Em relação... Tem uma hierarquia. Em relação... Essa manda no Brasil. É isso. Alguém manda no Brasil hoje em dia. Alguém manda no Brasil. Muitas pessoas mandam. E não é o Xandão também. Muitas pessoas mandam, velho. Muitas Não, pessoas porque mandam. esse negócio de muitas pessoas mandam. Lula tem um espaço de discricionalidade. Ele tem um aspecto de poder. Qualquer juiz... É um jogo. Um juiz de interior... Todo player tem Um juiz de tem interior poder. de primeiro grau, ele tem poderes, ele tem um espectro de poder. Tem pessoas que mandam nele, mas não mandam integralmente nele. Ele tem um espectro, tem um espaço ali que ele exerce. Até o praça de polícia, o cara lá, o último de todos, ele tem o espectro de poder, a discricionalidade dele, ou não? Sempre tem um elemento humano, né? Na Sim. coisa. Não é como se a gente fosse máquinas, né? Isso, no caso não é integralmente comandado, né? Esse é o seu ponto. Mesmo que existam hierarquias, não é como se elas funcionassem Integralmente. como se fosse um sistema de computação, Isso. onde todas as ordens são cumpridas exatamente como elas foram dadas, né? Então, mesmo que exista uma hierarquia, existe muita dissonância dentro da hierarquia, então isso fragmenta o poder dessa hierarquia para agir no mundo. Então ele está falando que mesmo que existam essas hierarquias, a dominância delas dentro da realidade não é completa, porque existem esses elementos físicos que aumentam essa complexidade. Isso é demonstrado no negócio chamado teoria da agência. Teoria da agência que demonstra agente imperfeito e contrato imperfeito. Todo agente é imperfeito. Se eu lhe contratar para fazer uma coisa, você vai fazer da melhor forma possível para você e não para mim, não é isso? Mas nunca da forma com que você queria, você que contratou. Quanto maior o contrato, eu consigo controlar mais você, mas esse aumento de contrato vai aumentar o custo de negociação, aumenta o custo da relação. Então, às vezes, vale a pena você renunciar a 20, 30% do negócio para deixar uma margem pro cara, já sabendo que, tipo assim, se você for discutir para controlar a conduta do cara até o final, não vale a pena, né? E é por isso que o Xandão, por exemplo, vai cair. Rapaz, eu não sei se ele vai cair, não. E se ele cair, vai ser ruim ou bom pra Lula? Pra Lula? O Lula não importa, ele não interessa. Quem cair? O Lula é irrelevante, gente. Se o Alexandre de Moraes sofrer impeachment, é ruim ou é bom pro PT? Que vai indicar mais um cara pro STF? Então, o PT não chamava... Aí tá tudo armado, olha, né? Porque, na realidade, quem colocou o Xandão lá não foi o PT. Foi o PT chamava de vagabundo e bandido durante anos, não é isso? É isso. No dia que ele tomou posse, teve um ato com milhares de pessoas em desagravo, dando vagabundo, bandido, a porra toda, não é isso? Eles chamavam ele disso ou não chamavam? É isso mesmo. Mas foda-se isso, cara. Isso não é importante. A gente Mas concorda por que aqui. Isso é importante? Por que o PT... Cara, isso é tudo... Você tá... Se a votação for secreta, o PT vai votar contra ou a favor do impeachment. Isso é importante? Gente, a gente tá vivendo num estado de exceção. Tirar ele não vai mudar isso? Vai mudar? Tá no cara? Vai mudar tirar o cara? Hã? Deixar ou tirar ele vai fazer alguma diferença? É que tem coisas que são simbolicamente importantes. Às vezes o simbolismo... Na verdade, o simbolismo é a única coisa que importa nas coisas que acontecem dentro da política. Porque não existe... Não, o simbolismo é importante, mas o principal é o conteúdo. Mas é a realidade, mas o conteúdo não é controlável por nós, sacou? Do tipo, não importa, o jogo já está perdido. Não existe vitória. Não existe uma forma com que a gente vença essas hierarquias. Existe, claro que existe. A salvação é individual. A guerra Mas espiritual... é uma vitória metafísica, não, cara. É física aqui, ó. Vitória eu tô falando de vitórias físicas. Aqui, se você aprender a fazer sua autocustódia, você não vai dar R$1, cara. Você não vai dar R$1 ao vagabundo. Você não vai financiar aborto. Não vai Quem controla as mineradoras do Bitcoin? Ninguém controla. Ninguém controla. Quem quiser comprar uma máquina, se você quiser, você quiser, você compra uma máquina. Se você quiser, você compra uma máquina. É certo, só que existe pensa, o mundo existem quantidades limitadas de máquinas no mundo, certo? Uhum. Por mais que esteja expandindo, existe uma limitação. Deixa eu terminar meu argumento. Não é verdade. Você tá com medo do meu argumento. Não é verdade o que você tá dizendo, mas mesmo que fosse, não faria diferença nenhuma. Porque o cara... Claro que é verdade, você nem sabe o que eu tô dizendo. Se a BlackRock tivesse... Não, a BlackRock não é dona nem de 10% da mineração. É assim. Mas se elas fossem de 99%, ele tá prestando um serviço. Os mineradores não vão, nos próximos 100 anos, produzir 10% mais Bitcoin do que já existe hoje. É irrelevante o fluxo de caixa que esses caras têm. Não mandem porra nenhuma.